Caros irmãos, queridas irmãs, hoje dia 12 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a solenidade do Santíssimo Nome de Maria. E hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus nesse dia de hoje. Estamos assim vivenciando o mês de setembro, o mês da Bíblia. E hoje vamos refletir Lucas 6, de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus escolhe os 12 apóstolos, que formarão assim o núcleo da comunidade nova que ele veio criar. A palavra apóstolo significa aquele que Jesus envia para continuar a sua obra. O povo de todas as partes vem ao encontro de Jesus, porque a ação dele faz nascer a esperança de uma sociedade nova. Uma sociedade libertada da alienação, libertada dos males que afligem os homens. A escolha dos 12 apóstolos deu-se num processo de oração e de discernimento. Trata-se de um ato importante no contexto da missão de Jesus. Ele não podia ser movido por critérios que não fossem aqueles do reino. Teria incorrido no erro de escolher somente quem lhe seria simpático, quem fosse rico ou de família nobre, ou então que lhe pudesse oferecer ajuda financeira. Só a obediência ao Pai, depois de uma noite passada em oração, explica porque Jesus escolheu um punhado de pessoas humanamente tão qualificadas. E mais, gente que haveria de traí-lo, gente que haveria de abandoná-lo e de negá-lo. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, foi assim que se manifestou a sabedoria divina. A consolidação do reino na história humana haveria de ser obra de Deus. Perceba que a precariedade de dotes nas pessoas escolhidas para ser instrumentos de sua ação desmontou, ou seja, demonstrou-se assim muito bem. Embora humanamente cheios de limitações, os 12 apóstolos receberam a missão de levar adiante a missão iniciada por Jesus. O envio, ou seja, aqueles que é enviado por Jesus, também vão ser enviados pelo Pai. Veja que a ação deles revelou-se grandiosamente porque souberam confiar plenamente em Deus e deixar-se guiar por Ele. O tempo demonstrou o acerto de Jesus na escolha dos 12. Excetuando assim Judas Iscariote, que não soube confiar no perdão misericordioso de Jesus. Todos os demais apóstolos assumiram com um ardor incrível a sua missão dos servidores do reino. Após o movimento de oração e escolha, é necessário descer a um lugar plano, um lugar de vida do nosso dia a dia, lugar de encontro com as multidões. A ação demoníaca escraviza e aliena o homem, impedindo de pensar e agir por si mesmo. Por exemplo, as ideologias,
propaganda, estruturas, sistemas, etc. Outro pensa e age através dele. O primeiro milagre que Jesus é fazer o homem voltar, né, consciente à liberdade. E só assim o homem pode segui-lo. Marcos não diz qual era o ensinamento de Jesus, contudo menciona que, junto com a ação de cura, ele confere o ensinamento com autoridade, repousa numa prática concreta de libertação. Com a sua ação, Jesus interpela as escrituras sobre o modo superior de todas as culturas dos doutores da lei. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Lucas narra que Jesus foi à montanha, foi para rezar e passou a noite toda em oração. Oração a Deus, oração ao Pai, a fim de escolher os apóstolos que o seguia e a quem ele entregaria a sua igreja. Somente depois de escutar o Pai foi que Jesus tomou a iniciativa de reunir os seus discípulos e fazer a escalação conforme o Pai lhe havia segregado. Ao amanhecer, ele já sabia o que fazer entre muitos. Ele escolheu somente 12. Dentre os 12 havia os traidores, havia aqueles descrentes, pretensiosos. Nenhum deles era exemplo de santidade, no entanto. Porém, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos do Pai e por isso não relutou em chamá-lo. Caros irmãos, queridas irmãs, o plano de Deus, o plano era do Pai. Ele viera assim cumprir fielmente tudo o que lhe for ordenado. Para muitas coisas na vida nós nos preparamos, aprimoramos e nos exercitamos. Contudo, na maioria das vezes, nas tomadas de decisões, nós nos atrapalhamos e não temos o mesmo cuidado. Agimos por impulso, por sentimento, por preferências pessoais. Por outro lado, quando nos prostramos aos pés de Jesus e pedimos orientação para as nossas dificuldades, falta-nos, no entanto, a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sobre a orientação do Espírito. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando, nos frustrando porque achamos que fizemos a escolha errada e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Veja que, com o seu exemplo, Jesus nos ensina a viver uma vida em conformidade com o pensamento de Deus, escutando por meio da oração e da sua palavra. Somente assim, amados irmãos e irmãs, poderemos descobrir o que é o não agradável ao Pai, a fim de cumprirmos no mundo a missão que nos foi designada. É assim que poderemos ser instruídos sobre o que fazer antes de tomar qualquer decisão e de resolver qualquer problema, de escolher ou fazer opções, ou mesmo antes de enfrentar as multidões. Jesus sabia que, na sua missão, ele teria de enfrentar dificuldades também com os seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Precisamos também, amados irmãos e irmãs, estar firmes e convictos de que tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração, sobretudo a sua palavra, é a garantia para confirmar o que ele nos confidencia durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientação. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o Mestre e com ele nós aprendemos a viver sem temor tudo o que o Pai nos preparou. Não tenhamos medo de vivenciar os dons que Deus nos deu, a missão que compete a cada um de nós por meio de Jesus Cristo, a pedido do Pai. Portanto, amados irmãos e irmãs, o que você faz quando tem que tomar uma decisão importante? Pede o conselho dos homens ou o conselho de Deus? Você se reúne com alguém em oração para fazer a sua opção de vida? Você pede ajuda às pessoas que têm intimidade com Deus? Você costuma orar e pedir discernimento para as suas ações? Quando você ora e as coisas não acontecem de acordo com o que você esperava, qual a sua reação? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai para transformarmos em apóstolos do seu Filho Jesus, para que, movido pelo Espírito, possamos ser sinal da presença dele neste mundo tão carente de salvação. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês
Uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.